Oi, pessoal! Vamos continuar então o nosso estudo a respeito da comunicação com as crianças pequenas. No vídeo anterior eu termino falando sobre a escuta holística, que é aquela em que a gente aplica todos os nossos sentidos para perceber as reais necessidades da criança, não é? E dessa vez a gente dá sequência falando agora sobre as formas de comunicação e sobre como se aplica essa escuta holística e como que isso chega a se estabelecer um diálogo com a criança, né? Quando a gente tem uma criança que está muito chateada, está brava, está expressando alguma emoção muito forte, a gente às vezes precisa, para além de esperar uma comunicação verbal, também perceber sinais que não são verbais, porque é muito fácil se comunicar com uma criança que fala, não é? A gente pergunta como ela está se sentindo, o que ela achou daquela situação, como que ela tá, mas e quando a criança não fala? Como que a gente se comunica com ela? Tem gente que acredita que enquanto a criança não fala, ela não se comunica. E na verdade ela já se comunica sim e muito. Então a gente precisa ficar atento quando a criança não fala a alguns sinais. Olha, são 3, vejam só. Captar pistas não verbais, ou seja, choros, gestos e linguagem corporal. 2. Observar a situação. A gente precisa observar, nós já falamos bastante sobre isso no vídeo anterior também. E 3, responder às mensagens que você recebe. Então, quando você consegue captar de forma ampliada todas as sensações que a criança está vivenciando, muitas vezes expressando até por meio do choro, ou alguma expressão corporal diferente que ela faça, ou às vezes a criança se bate ou bate em alguém, tudo isso já é sinal de comunicação, não é? E aí você observa a situação e, por último, responde com alguma ação que pode até ser o silêncio. E a gente vai falar bastante sobre isso ainda nesse vídeo. Então, as crianças bem pequenas, elas desenvolvem a linguagem receptiva não ao mesmo tempo do que a linguagem verbal. A linguagem receptiva, gente, é aquela em que a gente pode perceber que a criança recebe as mensagens e compreende. Quando você percebe isso? Geralmente com bebês muito pequenos, né? Quem trabalha com os bebês pode se lembrar dos momentos em que você vai trocar uma bebezinha, um bebezinho, e você diz, olha, estou pegando sua fraldinha. Ah, você pode, por favor, pegar o amido? Tem um bebezinho bem pequeno que já leva o bracinho perto do amido, ou segura a própria fraldinha, ou quando você pede, me dá o seu pezinho, por favor. Então isso já acontece com bebês muito pequenos, não é? Imagine então, conforme eles vão crescendo, eles ficam imersos nessa cultura, né, da linguagem oral desde muito cedo. Então, claro que eles percebem o mundo a partir da linguagem oral, mas não necessariamente conseguem falar, né, porque daí depende de um outro desenvolvimento que é para desenvolvimento da linguagem verbal. E essa linguagem verbal realmente pode vir depois, às vezes até muito depois do que a linguagem receptiva. Mas quando uma criança já recebe bem as mensagens, ótimo, então você vai utilizar as palavras porque você é conhecedor das palavras e já sabe utilizá-las para sua comunicação. Então, é aí que se estabelece um diálogo, e é muito interessante que a partir do momento em que você coloca palavras naqueles sinais, que sejam choros, que seja uma expressão corporal, que seja uma criança que está batendo, na hora que você coloca palavras, se estabelece um diálogo. E na hora, ainda mais, que a criança percebe que você compreende de alguma maneira aquilo que ela está sentindo ou vivenciando, ela te dá algumas respostas, e é incrível perceber isso. Parece que a criança fica esperando que o adulto coloque em palavras aquilo que ela está vivenciando, não é? E aí tem um diálogo, ela te dá um feedback, esteja atento ao feedback e continue esse diálogo a partir dessas palavras que você vai dando. Então aqui a autora, ela traz exemplos assim que são muito reais nossos do dia a dia, e por isso eu vou até ler. Veja só. Quando um bebezinho tá chorando, por exemplo, você acabou de dar comida para ele, ele começa a chorar. Aí a educadora diz, né? O que será que você quer? Talvez arrotar? E aí isso é dito, né? E daí observa, dito isso, é um bebê que está gritando porque acabou de se alimentar, né? Então a autora coloca esse exemplo. Você diz, você criou uma hipótese, elaborou uma hipótese a partir da sua observação. De quê? Daqueles 3 pontos lá.
de captar mensagens não verbais. Então, às vezes, uma criança que precisa arrotar, ela fica puxando o pescocinho para lá, ela se mexe, ela tá agoniada, não é? Então, você captou sinais que não são verbais e você observou a situação. Ah, sim, ela acabou de comer. Pode ser que ela realmente esteja querendo sair dessa posição e ocupar outra. E aí você, então, pode responder à mensagem que você recebe, né? E aí, um outro exemplo aqui. Uma criança que tá muito chateada ou tá triste porque a mãe foi embora, né? E a educadora diz, você ficou muito chateado mesmo porque a mamãe foi embora. Né? Então, de novo, você coloca em palavras essa emoção da criança. Aí tem um outro exemplo aqui, olha. Ah, você quer tocar nele? Dito a uma criança de 3 anos que está esticando o braço na direção de um homem na cadeira de rodas. Você vê, às vezes, uma coisa muito simples. Ele está esticando o bracinho e daí você pode dar bola nenhuma para isso ou você pode atribuir palavras a essa comunicação. Ou então, um outro exemplo, olha, você quer que eu te pegue no colo? Dito a uma criança de 4 anos com deficiência mental que levanta as mãos para o adulto que está passando. E a gente às vezes tem essas situações aqui, né? A criança levanta os bracinhos, mas ela não vai pedir, ah, por favor, eu preciso de um colo. Mas você consegue perceber esses sinais e então pode atendê-los, não é? Outro exemplo, veja. Ah, você não quer que ele toque no seu casaco? Dito a uma criança da pré-escola que grita, você é chato? A outra que está tocando na sua jaqueta. E aí um outro exemplo. Ah, ele deixou você chateado, né? Dito a uma criança de 5 anos que está gritando. Você não pode ir na minha festa de aniversário. Quem já ouviu isso aqui na escola? E outra, né? Ah, você tá muito brava comigo mesmo, né? Dito a uma criança de 7 anos que está gritando, eu te odeio. E aí, então, a gente pensa sobre esses exemplos, né? E com certeza vão passando aí alguns da memória de você. O que dizer para uma criança que te chama de seu mané? Vocês sabem bem de quem eu tô falando, né? E aí ele fala isso para os coleguinhas, para os amigos, e tanto quanto também pode falar pra gente diante de uma contrariedade, né? Ficou frustrado, expressa de alguma maneira aquilo que está sentindo. Né? E não sempre de uma maneira adequada. Essa autora, ela traz um exemplo que eu acho assim incrível, né? Se a gente tivesse que se colocar diante de uma situação de frustração, sem poder dizer nenhum palavrão, será que a gente consegue? Às vezes, socialmente, a gente fica polido, não diz, mas internamente você tem vontade de dizer algum palavrão ou de expressar de forma muito intensa, né? Mas pela nossa educação e pelos recursos que a gente tem, a gente vai conseguindo desenvolver uma autorregulação. Para a criança, isso de fato é muito difícil, não é? Então, ela precisa da ajuda, da mediação do adulto, colocar em palavras aquilo que ela sente. Então, se uma criança está chamando a outra de mané, você pode dizer, como aqui, né, a Bruna já fez, uma vez eu observando, falei, puxa, incrível, porque eu acabei de ler sobre isso e é justamente o que a gente precisa fazer. Que sim, você chama as pessoas de mané quando você tá bravo, né? Ou ainda, para não reforçar, né? Sim, é assim que você chama, que foi assim que a Bruna falou, né? É assim que você chama as pessoas quando você tá bravo, não é? Então, trazer para ele a percepção de que tem uma emoção por trás daquela ação que, de alguma maneira, é violenta, né? Mesmo que não uma violência física, mas é uma violência verbal e que as crianças utilizam, porque a Janete Mena fala que a arma mais poderosa e mais acessível para a criança é a rejeição. Então, quando ela diz para o outro, você não vai na minha festa de aniversário, para ela é uma arma muito poderosa. Né, de rejeitar o outro e eu te excluo da minha brincadeira e da minha vida e eu não gosto mais de você. Eu não quero mais ser seu amigo, não é assim que eles falam? E é justamente, gente, eles estão rejeitando, é um mecanismo, né, de defesa sobre alguma contrariedade. Então você, que faz numa situação dessa? Transpõe isso de uma forma bem ajustada com o que você percebe, observa que está acontecendo. Então uma criança que você escuta dizendo para outra, você não vai na minha festa de aniversário, aqui tá um exemplo, sim, você ficou muito chateada mesmo com ela, né? E só. Não diga mais do que isso. Não é para julgar se é bom ou se é ruim estar chateada com o outro porque o outro te deixou fora da brincadeira ou não quis aceitar suas regras. Não, nós não estamos aqui para julgar a atitude da criança, e sim observar e dar palavras para essas atitudes, não é?